Então, agora nós estamos ao vivo, né, para ficar também registrado. Desde já, eu fico muito feliz com todos que estão aqui participando. Eu recebi várias mensagens, né, de pessoas que acharam o horário um pouco ruim e que vão assistir depois pelo YouTube, mas a nossa convidada muito especial de hoje está falando lá da Índia, né, são 8h30 de diferença de fuso horário, né, são 11h30 da noite lá para ela, então foi o que a gente conseguiu fazer para tentar conciliar os horários, mas de qualquer maneira ficará disponível depois, então todo mundo pode compartilhar desse momento, mesmo que posteriormente. Então, queria dar boas-vindas, né, essa é a nossa palestra de abertura da Loja Teosófica Florianópolis, nós pretendemos fazer pelo menos uma palestra por mês, nos próximos meses. Então, eu gostaria de apresentar a nossa palestrante, né, Catalina. Eu vou primeiro ler um textinho bem breve, que fala um pouco de quem é a Catalina, e depois eu posso fazer um comentáriozinho meu também. Então, Catalina Isassa Cantor. Depois a Catalina pode me corrigir se eu falar alguma pronúncia equivocada, alguma coisa equivocada. Mas Catalina Isassa Cantor nasceu em Bogotá, na Colômbia. Ela é formada em literatura hispânica, pós-graduada em gestão cultural e mestre em educação. Tem trabalhado no campo da educação como professora primária e secundária e também como professora universitária, por mais de 14 anos. Ela também trabalhou em ONGs e na mídia como apresentadora, produtora e editora de TV. Trabalha como tradutora e corretora de textos e gosta de escrever poesia e tocar piano e flauta. Inclusive, foi como tradutora o primeiro contato, eu acho, né, Catalina? Você me escreveu uns anos atrás, querendo, né, quero traduzir o seu artigo e tal. Sim, eu Então, lembro muito daquele primeiro contato que a gente teve. Aí eu vou traduzir ainda o dos raios que você publicou. Tem olha, muita aí para gratidão. traduzir. Bom, vou continuar aqui. Então, a Catalina entrou em contato com os ensinamentos teosóficos durante a sua infância, devido à influência de seus pais, mas somente em 2003 encontrou a Sociedade Teosófica, tornando-se membro em 2006. Desde então, ela tem sido ativa no trabalho teosófico, dando palestras, coordenando seminários de estudo e eventos, como membro do Conselho Geral da Sociedade Teosófica da Colômbia, e trabalhando com os jovens e as crianças através da mesa redonda, da tábua redonda, né, suponho, e traduzindo artigos e palestras de vários idiomas para o espanhol, inglês, francês e português. Ela tem ministrado palestras públicas sobre vários temas teosóficos nos Estados Unidos, na Colômbia, na Índia e no Brasil, assim como em vários encontros internacionais online. Alguns de seus artigos foram publicados em várias revistas teosóficas em inglês e também em espanhol. E ela atua como editora da Selección Teosófica, na revista da Sociedade Teosófica Colombiana, e desde junho de 2019 trabalha na Academia Teosófica de Adyar, onde atualmente reside. Durante o período da pandemia, iniciou com o marido o Pragya CS Studio, um canal do YouTube que tem como objetivo divulgar o conteúdo teosófico. Então, a gente está muito feliz, eu acho que o nome da loja da Teosófica é Florianópolis, né? Posso falar que a gente ficou muito feliz com você aceitar nosso convite, Catalina, para vir aqui compartilhar um pouco. A Catalina vai falar um pouquinho de Adyar, né? Então, para quem não sabe, a sede internacional da Sociedade Teosófica fica em Adyar, que é nas redondezas da cidade de Chennai, uma das metrópoles da Índia. E muitos teosofistas, né, ao longo da história, e teosofistas históricos importantes, têm o seu período, né, em que eles passam por Adyar, às vezes ficam um tempo por lá, e a Catalina está vivendo, né, nesse local, da sede internacional, e é um local muito especial, né, que foi adquirido ainda nos tempos de Olcott Blavatsky. Então, eu sugeriria a ela que falasse um pouquinho, compartilhasse conosco dessa experiência dela nesse local que é tão especial, e fico muito feliz, especialmente porque a Catalina, para mim, resumindo da biografia dela, não faz justiça, assim, para mim ela é uma pessoa, assim, uma campeã, heroína da sociedade teosófica, jovem, uma grande promessa para o futuro, mas também para o presente. Então, Catalina, muito Eu também obrigado. sou sua fã, Rafael. Estamos muito bem correspondidos. Então, tá bom, que fico muito mais feliz ainda, né? Bom, então eu vou passar a palavra, Catalina, aí
Eu acho que a gente pode tentar deixar as perguntas mais para o final, mas se o pessoal também quiser já postando, tanto nos comentários do YouTube quanto aqui no chat, aí também a gente lê no final, mas se também quiseres perceber alguma pergunta e quiser já interferir, a gente fica mais à vontade também. Mas a princípio a gente deixa mais para o final, talvez seja mais organizado, né? Então, Catarina, a palavra é toda sua. Obrigada, Rafael, obrigada a todo mundo que está aqui presente. Eu fico muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Aí, quando o Rafael me falou do convite, eu fiquei super feliz, porque eu amo profundamente o Brasil. Eu morei no Brasil 4 anos e, para mim, um pedaço meu está no Brasil e sempre vai estar lá. O meu coração, ele é metade brasileiro. Eu adoro o Brasil. Então, aí, estar aqui com vocês hoje é tipo um jeito de matar a saudade tão grande que eu sinto cada dia do Brasil. Então, fico muito feliz e muito grata ao Rafael também pelo tema, pelo convite para falar desse tema especificamente, porque a preparação desta fala, ela me permitiu dar um olhar diferente para a. Eu, muitas vezes, no passado, quando eu virei membro da Sociedade Teosófica, eu ficava pensando, eu gostaria de ir para Adyar algum dia, mas sei lá se vai acontecer, não é tão longe, tão difícil. Eu até lembro, quando eu me formei na faculdade, comecei a procurar mestrado em literatura tamil, mestrado em literatura sânscrita. Eu ficava meio tentando algum jeito de vir, mas aí nunca aconteceu. Mas depois, tipo, que a gente fica se envolvendo nas coisas do dia a dia. E, de repente, eu tive a oportunidade de me mudar para o Brasil, para a Índia. Aí, diretamente, eu nunca tive esse olhar, tipo, numa terceira pessoa, porque eu cheguei aqui imediatamente, no dia seguinte, eu comecei a trabalhar, viver o dia a dia do campus, e a preparação dessa fala foi um exercício muito interessante de me posicionar como uma espectadora frente a Adyar e ler Adyar também a partir de outras leituras diferentes, porque eu fui procurar o que algumas pessoas diziam da experiência na Adyar, etc. Então, foi bem interessante esse exercício. E eu fico feliz também porque por poder trazer um pedacinho do que significa morar neste local que realmente é sagrado. Aí, quando a gente fala que é sagrado, todas essas coisas, às vezes, eu acho um desafio também falar sobre Adyar, porque, tipo, todo mundo fala a mesma coisa e fica aquela coisa, será um lugar comum, virará clichê, coisas do jeito, não? Mas depois, quando a gente mora em Adyar e vive a experiência do dia a dia, aí a gente descobre que Adyar é muito mais do que aquele simples local. Adyar é realmente um organismo vivo. Ele tem sua própria lógica, ele tem seu próprio funcionamento, sua própria atmosfera, não é fixo, não se estagna e interage de uma forma diferente com cada pessoa que consegue vir visitá-lo ou morar no local. Então, uma vez que a gente tem essa perspectiva, aí é tipo um paradoxo, porque se pode soar muito lugar comum, mas aí você vê que todos aqueles lugares comuns viram totalmente verdade e cobram sentido. E viver em Adyar, de verdade, vira uma das experiências transformadoras mais poderosas. De fato, a Blavatsky, eu não lembro onde que eu li isso, ela mencionava que, inclusive, uma breve permanência no local, se se faz com consciência, tentando viver a máxima experiência, ela vale por muitas outras experiências da vida. Tipo, é uma coisa que acelera o karma, inclusive. Eu acho que ela está certa. Na minha experiência, eu acho que ela está certa. Eu não sei a experiência de outras pessoas, mas na minha, de fato, tem sido assim. Então,
viver e trabalhar em Adyar e até mesmo visitar o local por alguns dias, por alguns meses, é uma oportunidade de transformação. E quando a gente começa a escutar mais sobre o local, é impossível não querer vir e visitá-lo alguma vez. Então, por isso que a gente fala que Adyar, simbolicamente, é o lar dos membros da Sociedade Teosófica no mundo inteiro. Dá para ver a tela? Sim, já está Sim, compartilhado. ok. Já está compartilhada, ok. Então, eu vou tentar transmitir um pouquinho da minha experiência, do meu sentir, através não só das minhas palavras, mas eu tenho feito uma seleção de algumas fotos que eu tirei durante esses quase 2 anos que eu estou morando aqui, e também eu fui fazer alguns vídeos para mostrar para vocês, tentar levar um pouquinho do local para vocês. Então, como eu falava, Adyar é simbolicamente o lar dos membros da Sociedade Teosófica. É, de fato, na história da Sociedade Teosófica, no volume 2, o Coronel Olcott, ele fala o seguinte, ele fala... Ai, porque isso não está funcionando. Ok. Ele fala assim, os recém-chegados ficavam encantados com a casa e os jardins, e especialmente com o ambiente familiar da residência. Sempre tentei dar aos membros visitantes a impressão de que não são meus convidados, nem da sociedade, nem de ninguém, mas que são coproprietários que vêm à sua casa. HPB e eu sempre seguimos essa conduta e eu tentei preservá-la. E é verdade, inclusive hoje esse ambiente de você se sentir no lar é muito forte. Acho que para aqueles que vêm por um curto período, eles podem sentir, mas imagina, para quem mora aqui, realmente vira o dia a dia, tem uma grande família morando aqui junto. Então, a conexão com o local é muito forte e você sente que aquela coisa que falava Annie Besant, ela falava que Adyar e o lar dos mestres é realmente uma força poderosa que você sente no dia a dia de Adyar. E, de fato, achar o local não foi uma tarefa fácil. A Hada Burnier, ela nos fala que, após muitos anos de busca, os fundadores, internos e externos, eles encontraram neste local as condições propícias, tanto na esfera invisível, psíquica, quanto na esfera física, para estabelecer o que seria o centro espiritual, a partir do qual as forças dos grandes seres se estenderiam para fora. E as influências superiores acompanhariam cada carta, cada palavra, cada coisa que saísse de Adyar para o mundo. Então, como a gente sabe, a Sociedade Teosófica ela foi fundada em Nova York em 1875. E só 4 anos depois, em 1879, eles, Madame Blavatsky e o Coronel Olcott, eles vieram para a Índia. Eles perceberam que nos Estados Unidos, o que inicialmente tinha sido um grande impulso do movimento teosófico estava começando a decair. E a razão era que muitas das pessoas elas estavam interessadas principalmente nos fenômenos sobrenaturais que a senhora Blavatsky produzia no começo, as precipitações de objetos, experiências mediúnicas, etc. E não no verdadeiro trabalho espiritual, de serviço, de autoconhecimento, que era o objetivo da Sociedade Teosófica, de estudo comparativo de religiões, etc. Daí eles decidiram que eles iam procurar um outro local para trasladar o centro da Sociedade Teosófica. Então, o plano foi a Índia. Eles também tinham pensado em Ceilão, que agora é Sri Lanka, mas Índia era tipo o plano, a segunda opção. Aí eles vieram para a Índia. E como o Olcott nos lembra
Na história da Sociedade Teosófica, ele fala: a sede da sociedade foi transferida de Nova York para a Índia em fevereiro de 1879, em vista de maiores condições para nossos estudos puramente orientais. Então, aí, realmente, o objetivo não eram aqueles fenômenos físicos, mas um estudo muito mais profundo. E as mesmas razões nos levaram a deixar Bombay para Madras em dezembro de 1882. Eles chegaram a Bombay, eles estiveram 3 anos em Bombay e depois eles acharam o local em Madras. Mas o que eles descobriram é que a Índia é uma terra de sabedoria profunda, a mãe das religiões, a chamada Anibesan. Aí parecia o local certo para fundar a Sociedade Teosófica e, finalmente, eles acharam o local que ficava no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia. Então, aqui eu fiz um pequeno mapa para a gente se localizar melhor. Eles chegaram em Mumbai, que está com a estrelinha roxa, e na época ainda estava só o regime britânico. Então, Calcuta, que está com verde arriba, acima, ela era um centro muito importante do governo britânico na época. Aí a outra opção que eles tinham, como eu já falei, era o Sri Lanka, Ceilão. Aí Chennai, ele não só oferecia tipo um ponto meio entre esses 3 pontos importantes, equidistante, mais ou menos, mas também aconteceu que tinha que, quando eles chegaram em Chennai, em Madras, que agora chama-se Chennai, eles encontraram um grupo de pessoas afins com os ideais e que ajudaram desde o primeiro momento, eles se sentiram em total sintonia com os ensinamentos que eles estavam trazendo, o Olcott e a Blavatsky. Aí eles ajudaram eles para comprar os primeiros terrenos, as primeiras terras da Sociedade Teosófica, que eram conhecidos na época como Jardins Huddleston, e era unicamente 27 acres. Era o prédio principal, tem um bungalow, era basicamente esses 2 prédios, e tinha os jardins, que eram um pouco mais amplos, o banyan tree, etc. Mas era bem pequeno na época. Aí, com a ajuda de algumas pessoas indianas, aí eles conseguiram adquirir essas terras, porque os ingleses que eram os donos dela, eles estavam vendendo-as muito, muito barato, um preço muito bom, porque eles queriam mudar para outro local por conta de algumas mudanças no governo. Então, quando eles visitaram e quando a HPV visitou o local, ela imediatamente sentiu e falou que o mestre quer esta propriedade. Esse foi o sentimento que ela teve e o que ela sentiu. Aí ela sentiu também que com o rio e a Bahia, porque aqui em Adyar, a gente vai ver daqui a pouquinho uma imagem, o rio e o mar se encontram. O rio Adyar, ele desemboca na Baía de Bengala, no Oceano Índico. Então, ela sentiu que toda essa natureza, toda essa beleza ia ser aprovada pelos mestres. Aí o Olcott fala: fomos levados a Adyar e à primeira vista vimos que tínhamos encontrado nosso futuro lar, o belo edifício principal com seus 2 bungalows à beira do rio, aqueles que eu mostrei agora na foto. Seus estábulos e seus terraços, seus armazéns, sua piscina, a avenida de Baniana, e manguezais e as grandes plantações de casuarina fizeram daquela propriedade uma casa de campo ideal. Então, finalmente, foi no dia 19 de dezembro de 1882, aí eu costumo brincar, porque foi exatamente 100 anos antes do meu nascimento. Eu nasci em 19 de dezembro de 1982. Aí quando eu descobri isso, eu fiquei super orgulhosa. Aí, foi 100 anos antes do meu nascimento, agora eu estou morando aqui. Foi muito, muito divertido achar essa coincidência, né? Eles se estabeleceram no prédio
E eles realmente, e foi para eles, comprar esses terrenos significou para eles também uma independência, uma autonomia, porque eles sempre tinham ficado de aluguel, então eles tinham que depender de muitas coisas. Agora, ter a possibilidade de ter os próprios terrenos foi muito importante para eles. Aí, a Blavatsky, no dia seguinte da chegada, no dia 20 de dezembro, ela escreveu para sua tia uma descrição do local que ela estava sentindo. E ela fala: é simplesmente maravilhoso aqui, que noites e que bela quietude. Não há agitação da cidade e os gritos das ruas. Bom, agora não é tão assim, porque tem muita coisa ao redor, mas na época era assim. Estou aqui sentada, escrevendo e olhando para o oceano, cintilante sem limites, como se ele estivesse realmente vivo. Muitas vezes, parece estar respirando, o zangado, rugindo e se contorcendo de raiva. Mas quando é sereno e agradável, não há beleza mais bela no mundo, especialmente em uma noite de luar. Em contraste com o céu escuro profundo, a lua parece ter o dobro do seu tamanho e 10 vezes mais brilhante que sua pequena madrepérola branca na Europa. Talvez a sensação que ela teve na primeira noite que ela passou aqui no local. E é bem bonito de ler as palavras dela, e aí quando a gente tem a oportunidade de sair, de dar uma caminhada à noite, que tudo é bem silencioso, aí essas palavras fazem todo sentido, bem especial. E Alcott, ele também sentia Adyar como uma espécie de paraíso. Ele falava: nossa bela propriedade parece-nos um palácio de fadas. Nunca me pareceu tão agradável, nem minha velha companheira, está falando da Blavatsky, tão querida. Retornar a Adyar foi sempre um momento requintado, e nenhum dos países distantes pelos quais viajei me pareceu tão agradável e pacífico como Adyar. De fato, Annie Besant chamava Adyar de the most homely place. Aí eu não consegui traduzir homely place, ou tipo local mais acolhedor, mais hospitaleiro, mais como em casa, lareiro. Eu não sei qual é a tradução para o português, mas era tipo onde você pode se sentir mais em casa. E quando eles chegaram aqui em Madras, a primeira palestra que o coronel Alcott ministrou foi baseado na base comum das religiões. Aí ele fazia eco claramente ao segundo objetivo da sociedade teosófica, e foi um tema fundamental e muito bem acolhido aqui na Índia, porque a Índia é um país de uma diversidade religiosa muito rica. Mas, por conta de estar sob o regime britânico, eles estavam tentando ser cristianizados e essa diversidade estava ameaçada. Aí, o tema foi muito bem acolhido pelos indianos, que eram conscientes tinham consciência da importância da diversidade religiosa e da riqueza das religiões indianas. E então, ele começou, se pudermos falar, uma cruzada para fazer que as pessoas compreendessem que a riqueza das religiões na Índia era muito grande, e ele queria resgatar o verdadeiro senso da espiritualidade, e para isso ele criou a biblioteca. Esse é o prédio da biblioteca que está atualmente. Na época, era parte do edifício principal. E a biblioteca, ela tem uma coleção de 45 mil manuscritos diferentes em Pali e sânscrito. E ela tornou-se tão grande que em 1967 eles tiveram que construir um prédio especificamente para a biblioteca.
E para muitos orientalistas, a Biblioteca Gianyar é simplesmente um dos maiores repositórios de manuscritos no mundo. Esse é só um pedacinho da quantidade que vocês vão na biblioteca e tem centos e centos desses manuscritos, e eles são tratados com uma reverência, e quando você abre um desses manuscritos, é tipo uma, uma coisa muito especial, porque estão, eles são originais, os textos em Pali, as folhas originais, é uma riqueza muito grande. De fato, tem muitos acadêmicos sânscritos que constantemente eles estão vindo para a biblioteca para fazer pesquisa. Então, é um lugar muito rico. E, do mesmo jeito, o Coronel Oco, ele fez colocar esculturas das principais religiões no salão principal da Sociedade Teosófica, naquele prédio principal. Então, aí a gente encontra um verdadeiro santuário universal, tipo um panteão moderno, porque tem símbolos que representam as diferentes religiões, tem inclusive alguns que representam estátuas dos fundadores ou das personagens importantes das religiões, tem o Buda, tem o Jesus Cristo, tem o Krishna, enfim. Como vocês podem ver nas imagens, tem uma variedade muito grande, porque essa era tipo a cruzada que ele estava tentando fazer, né? Recuperar essa diversidade e a riqueza. E também naquele salão principal tem as datas de estabelecimento de muitas das sedes da Sociedade Teosófica. Isso foi adicionado ao apoio do Coronel Oco. Também tem a estátua do Oco, tem a Madame Blavatsky lá embaixo, onde estão eles dois. Aqui tem uma parte das cinzas da Blavatsky. Então, esse prédio, ele tem uma riqueza simbólica muito grande em relação com essa unidade das religiões. E, de fato, essa questão da unidade, na diversidade, foi trazida também quando foi celebrada a primeira convenção de aniversário da chegada deles em Madrás, ou seja, em 1883, o Olcott leu as seguintes palavras que foram enviadas para ele pelo mestre Kutumi. E o mestre Kutumi falou para ele ler essas palavras durante a convenção. Aí o mestre Kutumi fala: saudações aos hindus, parsis, budistas, ingleses e outros delegados, e aos presentes aqui. Lembrem-se que, embora sejamos de várias nacionalidades e religiões, todos vocês são filhos de uma mãe, a Índia. Lembrem-se e hajam de acordo. Lembrem-se que vocês são teosofistas e que a teosofia, o Brahma Vidya, é a mais de todas as religiões. Então, essa foi tipo uma das coisas fundamentais pelas quais o movimento teosófico ele conseguiu florescer aqui na Índia, porque tinha essa questão da diversidade aqui já presente. E, claro, ao lado desse resgate e essa procura de mostrar a unidade por trás das religiões, também vieram as lutas pela igualdade. A Índia, na época, era um país dominado pelos sistemas de castas, e isso apresentava uma problemática muito grande para aqueles excluídos pela sociedade, e claramente os britânicos, eles se aproveitavam disso. Aí os teosofistas foram os primeiros que vieram a quebrar os sistemas de castas. E, de fato, muitos movimentos de reforma na época, eles tiveram origem na Sociedade Teosófica, inclusive posteriormente, quando Annie Besant foi a presidenta da Sociedade Teosófica, ela esteve envolvida na luta pela igualdade feminina, ela fundou a Sociedade das Mulheres Indianas, junto com a esposa do Jinarajá Dasa, e ela participou na independência da Índia dos britânicos, ela fundou um dos partidos mais importantes, que é o Partido do Congresso, que foi o partido que conseguiu a independência
da Índia. Então, desde o começo, e o Olcott, ele também foi muito ativo no campo da educação, ele percebeu, ele um dia estava na praia aqui de Adyar, e ele viu um menininho no horário escolar, andando por aí, né? E ele perguntou, por que você não está na escola? E ele falou, meus pais não têm dinheiro para me enviar para a escola, eu não posso ir para a escola. Aí, no dia seguinte, ele começou a fundar uma escola, e ele fundou centros de escolas na Índia, uma das quais eu vou mencionar mais para frente. Aí eles sempre estiveram muito envolvidos na questão social. Então, em Adyar, a gente pode perceber essa completa ligação da sociedade teosófica intelectual idealista com a sociedade teosófica ativista, que faz um impacto na sociedade. E isso eu acho que é uma coisa que a teosofia deve ter sempre na mente, né? De que tudo que a gente estuda, tudo que a gente tenta transformar na gente, deve ter o objetivo de fazer um impacto na sociedade, de ir a servir e fazer uma mudança, né? Que é o exemplo dos fundadores e de muitos membros. Aqui eu estou mencionando eles, com certeza, mas na história da sociedade teosófica, e não somente aqui na Índia, mas em muitos países do mundo, os teósofos, muitos dos importantes, prominentes teósofos, eles têm realmente se envolvido ativamente com trabalho social e transformador, porque esse é uma das formas de pôr em prática a espiritualidade, né? Então, com tudo isto, eles estavam pondo em prática o primeiro objetivo da sociedade teosófica, de formar um núcleo da fraternidade universal. E, de fato, se bem desde o começo da criação da sociedade teosófica, a irmandade era uma questão importante, foi, na verdade, aqui na Índia. A Blavatsky tem um artigo falando sobre isso, que quando eles viram todas as desigualdades, toda essa questão, eles foram mais cientes do fato da necessidade de criar uma fraternidade sem distinção de raça, casta, credo ou cor. Então, vamos dizer, aqui na Índia, afiançou-se o primeiro objetivo da sociedade teosófica. E isso representou um passo fundamental e vivificou o ideal oculto na sabedoria hindu. Eu tenho aqui escrito em vermelho, que é Vasudhaiva Kutumbakam, que quer dizer a terra inteira é uma família. Então, essa é uma ideia presente no hinduísmo que foi vivificada e levada à prática pela sociedade teosófica. Para termos uma ideia do clima que trouxe a sociedade teosófica, eu vou ler um pequeno trecho da obra do Olcott, que é muito, descrevendo a cotidianidade. Aí ele fala, o rio que corre atrás da casa em Adyar despertou-nos a velha paixão pela natação, e todos começaram a tomar banho nele, até mesmo HPB. Nossos vizinhos europeus devem ter ficado bastante surpresos ao ver aqueles 4 homens brancos. Aí ele está falando do Oco, da Blavatsky e dos Colomb, que foi um matrimônio que acompanhou a Blavatsky e o Olcott no começo, banhando-se com meia dúzia de índios de pele bronzeada, salpicando e rindo juntos, inteiramente, como se não pensássemos que pertencíamos a uma raça superior. E foi esse sentido da irmandade que trouxe a sociedade teosófica. Aí foi completamente transgressora na época, né? Neste local. Então, durante o tempo do coronel Olcott, Adyar não era destinado para ser um lugar para estudantes, mas apenas para os poucos trabalhadores que precisavam estar aqui fazendo o trabalho do dia a dia para manter a sede, para manter a correspondência, as publicações, palestras, etc. Mas foi só quando a senhora Besant virou a presidente da Sociedade Teosófica que, de repente, em 4 anos, ela convertiu o espaço de 27 acres num espaço de 258 acres, que é o que a gente conhece hoje em dia. Então, ela fez um local 10 vezes maior do que inicialmente era a Sociedade Teosófica.
E olhem o que a sede é hoje em dia. Então, aqui tem vários locais. Teve uma entrevista da Rada que eu assisti nesses dias. Aí ela falava, da senhora Rada Bournier, ela falava, tem locais escondidos que muito poucas pessoas descobrem, porque o local é tão grande e ele tem sido mantido como uma reserva natural, um santuário natural. Aí você vê e tem locais que não parecem tão bonitinhos à vista, porque eles são bem selvagens, mas é porque realmente quer se preservar a natureza própria do local. Então, ela falava, é tão legal que existam esses locais, porque aí a gente que sabe pode ir lá e se isolar e ficar em paz com a natureza. E é isso realmente o que acontece. Então, a Annie Besant, ela fez com que a Sociedade Teosófica virasse um local que pudesse receber pessoas que queriam morar por algum tempo aqui, vir para estudar, para trabalhar. O que é hoje a Sociedade Teosófica, um ashram onde a gente pode vir aqui e passar períodos mais longos. Então, ela começou a construção de prédios como o Boyanshala, que é o refeitório indiano, como o quadriângulo, as Leadbeater Chambers, que hoje elas estão sendo renovadas. E esse edifício, esse prédio do Leadbeater Chambers, ele foi o primeiro prédio de concreto projetado na Índia. Ele foi concluído em 1910. Então, também foi, uma coisa importante em termos arquitetônicos na Índia. Então, assim como a JAR manifesta-se hoje para aqueles que, como eu, temos o privilégio de morar e trabalhar nesta sede, a JAR representa também a possibilidade de estender os limites da família, do lar e da família, porque aqui há uma família internacional. A família internacional das pessoas que moram aqui, que são pessoas de todos os cantos da Índia e de alguns locais fora da Índia, mas também aquela família internacional flutuante que vem, agora com a pandemia não é possível, mas quando não tinha pandemia, tem a Escola da Sabedoria, tem a convenção, então, tem pessoas do mundo inteiro que estão constantemente visitando, revitalizando o local. Então, a JAR, para mim, é um local de encontros e reencontros, eu diria, porque eu estava falando com a minha mãe, ela ficou 4 meses com a gente o ano passado, aí ela estava me falando o sentimento que eu tinha quando eu estava na JAR e encontrava alguém, tipo que eu já conhecia essas pessoas antes, eu nunca tinha visto elas, mas eu sentia que eu já as conhecia. Então, eu falo que tem reencontros, talvez de outras vidas, sei lá. Na minha hipótese, talvez idealista, mas o sentimento de você. Mas também pode ser porque as pessoas estão vibrando numa harmonia, não? Então, é uma vibração muito parecida, muito sintonizada. Então, aqui realmente é possível viver isso, mas além disso, também representa a possibilidade de ter um lar que é o lar de seres de todos os reinos da natureza. Então, aqui você encontra plantas de diversas origens, como o baobá, que vocês podem ver na tela, que é uma árvore africana, mas aí tem o baniana, que é uma árvore indiana, é a árvore nacional da Índia, e aí tem insetos, animais, quanta coisa você pode imaginar. É uma variedade toda num só local. É difícil encontrar tanta variedade num só local, e a JAR tem essa propriedade, essa característica. E então a gente pode sentir, de algum jeito, que o primeiro objetivo da Sociedade Teosófica vai além somente da fraternidade dos seres humanos, e ele estende-se à fraternidade com os outros reinos da natureza, com o reino vegetal, o reino animal, é maravilhoso isso. De fato, Jinarajá Dasa, que foi presidente da Sociedade Teosófica, ele falava do valor pedagógico do ambiente natural. E aqui, como a gente vai ver mais para frente, também tem muitos templos de diversas religiões. Então, essa incorporação de elementos religiosos no meio de um ambiente natural,
tem a ver um pouco com mostrar essa unidade da vida e essa comunidade universal. Então, é isso que a gente sente aqui, que ele falava que o centro na Índia ele devia ser uma fraternidade florestal, uma comunidade viva, na qual todas as criaturas se desenvolveriam em harmonia e trabalhariam juntas para seu benefício mútuo. E ele até chamou a Adyar da visão de esperança para a humanidade. Então, além de ser um espaço cheio de toda essa riqueza, também acho que essa riqueza tem muitas vozes, não? Muitas vozes que a gente pode escutar, mas que levam a gente a se encontrar com a voz interior, por conta da tranquilidade, por conta dessa comunhão. E essa voz somente pode ser compreendida quando a gente olha com os olhos do coração. E a Casa dos Mestres, então, fala para nós em outras línguas distintas, línguas mais intuitivas. E cada espaço pode falar para a gente se abrirmos rapidamente nossas percepções mais sutis. E cada espaço estaria pronto para nos dar conselho e instrução, como diria Blavatsky na Escada de Ouro. Então, a conexão, quando a gente consegue a conexão com o local, é possível sentir isso. E, de fato, o Leadbeater, ele falava, geralmente, há muitos devas em Adyar. Temos muitas grandes vantagens aqui, onde os mestres vêm com tanta frequência. Há um encorajamento desses seres que alguns sentem de uma maneira e outros de outra. Há muitas influências gloriosas à nossa volta, mas seu efeito sobre cada um de nós pode ser proporcional à nossa receptividade. De fato, uma coisa que a gente costuma escutar é que Adyar tem para cada quem, ou que cada quem é capaz de tirar de Adyar, e que quem chega a Adyar recebe o que ele traz, porque é tipo uma questão de autodescobrimento também. E talvez seja por isso que muitas pessoas falam que a experiência de vir a Adyar é próxima à experiência de uma peregrinação. Aqui temos a oportunidade de ser inspirados a viver uma vida limpa, abrir e expandir o alcance da nossa mente, purificar nossos corações, melhorar o nosso intelecto, remover os véus da percepção espiritual e emanar diariamente o afeto fraterno a todos os nossos companheiros e discípulos. É uma peregrinação que, tipo, é como fazendo um paralelo com a Escada de Ouro da Madame Blavatsky, nos leva a vislumbrar que o templo da sabedoria divina está presente em tudo, se prestarmos atenção. Então, para isso, realmente, como eu falava, aí o desenvolvimento da intuição, da voz do silêncio, às vezes, aí, não sei, para algumas pessoas, isso é tipo, eu cheguei a Adyar, eu senti aquela comunhão, eu demorei um pouquinho, aí eu fui me adaptando, e agora que eu tô, talvez porque eu cheguei diretamente para o trabalho, para o dia a dia, e aos poucos eu tenho me ajeitado, me conectado cada dia mais com a Adyar, aí aprender a escutar essa voz do silêncio, mas de fato eu sinto, como o Rafael falava no começo, eu gosto muito de poesia, aí eu sinto que a Adyar fala através de metáforas. Tem muitas metáforas que, se a gente está atento, aí pode ler as metáforas nos locais, na natureza. E para mim tem duas metáforas que eu gosto muito de Adyar. Uma delas é a árvore de Banyan. A árvore de Banyan é uma árvore que ela é muito simbólica. Eu vou ficar... Ok, eu vou, não sei se vou abaixar um pouquinho o volume. A árvore de Banyan, ela é reconhecida na Índia como uma árvore sagrada, e de fato, para mim, a metáfora é essa árvore que a gente está vendo aqui, que é chamada da Grande Baniana. Ela tem quase 500 anos de idade, e ela permanece. A árvore de Banyan, ela vai tirando
como que se fala? Os troncos, eles vão, tipo, estabelecendo raízes no chão. E no caso desta árvore, o tronco principal ele já não está mais, ele morreu num ciclone que teve na Sociedade Teosófica, mas apesar de que a árvore principal, o tronco principal, ele já não está vivo, a árvore continua viva, então é um simbolismo muito grande, na minha opinião. É tipo a representação do impulso, da força da vida, que persevera, que permanece além da adversidade, representa uma transformação na qual deixamos para trás as tendências passadas para renascer novamente, tipo uma ave fênix, uma coisa do jeito, e é na qual nos renovamos. E como eu falava, é uma árvore sagrada para os indianos, e muitas vezes ela é encontrada na Índia, em locais que têm um significado religioso ou espiritual. E, de fato, não só é uma árvore muito longeva, mas também ela é uma árvore sob a qual muitas figuras míticas como Shiva e o Krishna e reformadores religiosos como Buda descansaram, ensinaram e meditaram. Então, é identificada como uma árvore de sabedoria. E, inclusive, no Bhagavad Gita, Krishna fala para o Arjuna o seguinte, ele fala, disse que existe uma árvore banhana imperecível que tem suas raízes para cima e seus ramos para baixo, cujas folhas são os sinos védicos. Então, a árvore de banhana é comparada com os sinos védicos, com os contenedores da sabedoria ancestral. Então, esse é o simbolismo da árvore de banhana. E, além disso, tem o rio, né? O rio que eu falava, o rio Adyar, ele desemboca no Oceano Índico. Então, é tipo aquela metáfora da peregrinação, que finalmente, no final da peregrinação, você consegue se unir com o oceano infinito da totalidade. Tipo, essa é a minha leitura. E aqui eu trouxe esta foto para vocês verem. Aqui, todo esse prédio verde, a Sociedade Teosófica, esse é o prédio principal que eu estava mostrando aqui, que é essa é uma foto bem antiga. E aqui o rio desemboca no mar. E esta praia que a gente está vendo aqui é a praia que não é da Sociedade Teosófica especificamente, mas a Sociedade Teosófica é a encarregada de cuidar da praia, e a gente tem acesso à praia depois de uma caminhada pelo campus. Então, aí que o rio desemboca no mar. Mas viver em Adyar também representa o privilégio de habitar um paraíso localizado no meio de uma metrópole de 10 milhões de habitantes, que é hoje Chennai, uma cidade muito grande, muito congestionada, muito doida. E a cidade tem dois pulmões principais. Tem esse aqui, que é o maior, que é o Parque Guindy, que também tem um pouquinho do Instituto Indiano de Tecnologia. E tem a Sociedade Teosófica, que é esse aqui, que a gente está vendo, aqui em amarelo. Eu marquei o local onde o rio se encontra com o mar. Então, olhem como a cidade, na época da fundação, o Adyar ficava muito longe da cidade de Madras, mas com os anos, a cidade como que absorveu o campus da Sociedade Teosófica. Então, só você sair no portão, que já o ambiente muda. Aí, eu não lembro quem foi que outro dia falou, você sai para a Índia, e você entra a um outro mundo, outro universo. E literalmente é assim, totalmente. Então, é tipo que você tem a sensação de estar em dois mundos ao mesmo tempo. É tipo, como a Blavatsky falava, estar no mundo sem ser do mundo. Mas você está no mundo e quando você quer mundo, você só vai fora do portal, vai para o mercado, aí fica todo congestionado e volta para a paz, dia a dia, então, todo mundo. É muito legal. Mas em meio a toda essa plenitude também, como eu falava antes, tem templos de várias religiões. Então, tem esse que é o templo Bharat-samā, templo que é o templo hinduísta, hindu, que de fato ele foi fundado, a primeira pedra fundadora, ela foi posta pela Annie Besant
em 1921, esse ano ele vai fazer 10 anos. E em 1925, o Krishnamurti, ele fez uma cerimônia, puja, como chama-se aqui, durante a cerimônia, o Krishnamurti, ele cantou Gayatri Mantra, e o Leadbeater, enquanto ele cantava o Gayatri Mantra, ele fez uma pesquisa clarividente, ele ficou observando no plano invisível tudo o que acontecia enquanto ele cantava o Gayatri Mantra. Uma pesquisa bem interessante. O que ele agiu nessa cerimônia. Então, esse templo tem, tipo, uma energia muito legal. E tem outra coisa também, que esse templo hindu, aqui você sai na cidade, tem muitos templos, tantos templos como deuses, tem no hinduísmo, então, tem o templo de Ganesha, tem o templo do Vishnu, tem o templo do... enfim, muitos templos dedicados aos diferentes deuses. Mas esse templo, ele é tipo um templo unificador, ele não está dedicado a um deus especificamente, mas ele é tipo dedicado ao aquilo que é a fonte superior. Então, isso também faz com que ele tenha uma atmosfera muito, muito forte. Além do templo hinduísta, tem o templo budista, que foi construído pelo Jina Rajadasa, quando ele era presidente. E esse templo, ele tem uma senhora da Inglaterra, ela casou há uns 40 anos com um indiano, ela veio morar na Índia, ela converteu-se para o hinduísmo, porque a sogra falou, se você não se converter, aí você não pode casar com meu filho. Aí ela converteu-se, mas depois ela achou o budismo muito mais próximo das suas crenças, aí ela que mantém o templo, ela vem... Agora, na pandemia, ela não está conseguindo vir, mas ela vem diariamente, ela faz uma pequena cerimônia no templo budista. Então, é muito bonito ver como essa dedicação que ela tem por manter o templo ativo. Aí tem a Igreja Católica Liberal, a Igreja de São Miguel e Todos os Anjos, que tem celebrações, especialmente durante as épocas das convenções, né? Tem a mesquita e tem o templo da comaçoneria também. Agora tudo está parado por conta da pandemia, mas a mesquita não tem atividade, mas na comaçoneria eles têm reunião 2 vezes por mês. E tem um templo Jain, um templo zoroastriano, um templo Sikh, mas eu vou voltar para o templo hindu, porque diariamente é o único que atualmente tem uma atividade diária, porque todas as pessoas que fazem atividade nele moram no campus. Então, tem 5 pessoas do campus, que eles diariamente, de manhã, eles fazem uma pequena cerimônia de 20 minutos. E aí é muito bonito participar de uma cerimônia dessas. Então, além dos templos, tem também... lojas, tem uma casinha dedicada para a ciência, que não está ativa atualmente. Então, a gente pode ver como também o segundo objetivo da Sociedade Teosófica, ele é vivo aqui em Adyar. Então, desde o início, a Sociedade Teosófica conduziu essa atividade ecumênica, social, política, e o Arundel, ele fala que nós, teosofistas, sabemos perfeitamente que temos muitos planos de consciência sobre os quais lutar pelo certo e contra o errado, e devemos ser ativos em todos os planos que podemos constatar. E eu escolhi essa foto do Arundel com a Rumini Devi, que era a esposa dele, porque parece-me que representa o ideal da Sociedade Teosófica no começo. Ele era o bispo da Igreja Católica Liberal, ele é hinduísta. Aqui na Índia, inclusive, hoje em dia, matrimônios multiculturais, multirraciais, internacionais não são muito comuns, e ainda menos se a mulher é indiana e o homem é o estrangeiro. É mais comum que o homem seja indiano ou a mulher estrangeira, mas na época era ainda menos provável. Então, isso mostra um tipo de abertura que a Sociedade Teosófica trouxe também. Então, a parte de todos esses centros, a gente tem o Centro de Bem-Estar Social e o Centro de Treinamento Vocacional, que foram criados para treinar pessoas de escassos recursos, para que as mulheres pudessem gerar uma renda, aprender um ofício que lhes permitisse ser mais independentes. E o Centro de Bem-Estar Social oferece creche para
mães e pais que não têm como deixar seus filhos enquanto vão trabalhar. Aí tem o abrigo de animais. Aí eles cuidam dos animais de um jeito maravilhoso, eles acolhem os animais até eles encontrarem um lar, dão medicina para eles, é uma equipe muito ativa. E, de fato, se alguém estiver interessado alguma vez em vir fazer um voluntariado aqui na Sociedade Teosófica, esse aqui, o centro, o abrigo animal, é um dos locais que a gente pode vir e fazer trabalho voluntário. De fato, antes da pandemia, tinha 2 espanhóis que eles estavam fazendo trabalho voluntário no abrigo. E por causa da pandemia, muitas atividades estão paradas, inclusive as escolas. Atualmente há 2 escolas, a Escola Olcott, que foi fundada pelo mesmo Olcott em 1894. Aí ela parou, mas a Ordem Teosófica de Serviço, ela fez uma arrecadação para prover tablets para as crianças, com o objetivo de facilitar para eles assistir às aulas. E tem a Adyar Theosophical Academy, a Academia Teosófica de Adyar, ATA, como a gente a chama aqui, que é o local onde eu tenho a sorte e o privilégio de trabalhar e de ver a minha filha crescer. E aqui, realmente, a gente pode vislumbrar esse ideal da educação teosófica. A Maria Montessori, muitos anos atrás, quando ela teve a oportunidade de visitar a Diar, ela era membro da Sociedade Teosófica, ela iniciou sua prática pedagógica aqui com o desejo de criar um sistema de ensino que preparasse para a vida. Aí, anos depois, nasce a ATA, em 2019, com o objetivo de levar para a prática a possibilidade de uma educação sem medo, sem competição, sem distinções, com uma espontaneidade, uma abertura muito grande para as crianças. Aí, as crianças aprendem no meio da natureza. E não há, tipo, aquelas barreiras de o medo, coisa nenhuma, não competição. Cada quem é respeitado dentro da sua própria individualidade. Tem também aquela visão de que a criança, ela não é uma tábula rasa. Ela tem alguma coisa que traz das vidas passadas. Aí é importante o educador ter a visão para poder ajudar a criança a desenvolver suas características, suas capacidades. Então, é muito legal. E também, em Adyar, é um prédio muito especial que eu quero apresentar para vocês hoje. Há muitos prédios muito especiais, e talvez esse aqui que eu vou apresentar não seja o mais famoso, mas é muito especial. E é esse prédio aqui, que é o prédio da Federação de Jovens Teósofos. E por que eu quero apresentar esse prédio? Por muitas razões. Primeira, porque o Rafael, ele tem feito um trabalho, está fazendo um trabalho maravilhoso desde que a pandemia começou e após da declaração de Teresópolis, que foi um documento tão valioso que eu acho que todos deveríamos conhecer, para trazer os jovens do mundo juntos de novo, para reviver a Federação de Jovens Teosofistas. E aí, cada vez que eu passo pela frente desse prédio, eu fico pensando, eu fico lembrando dos encontros, eu fico com um sorriso no rosto, imaginando o dia que todos nós possamos nos encontrar aqui, fazer, assim, tipo, revitalizar esse espaço. E, de fato, a gente estava lembrando outro dia, né, Rafael, que no 2023 comemora-se 100 anos da fundação da primeira Federação de Jovens Teósofos. Então, para esse momento, eu acho que a pandemia vai estar mais controlada, tomara que assim seja. Aí vocês podem ir se planejando, né, para vir cá comemorar com a gente, e não só os jovens de idade, mas os jovens de espírito, que somos todos aqui presentes, para vir e comemorar essa data com a gente aqui nesse bonito prédio. E seria, na verdade, muito legal. Então, por favor, fica aí a dica de se preparar para vir comemorar com a gente. E a Sociedade Teosófica, ela tem, assim como ela tem esses espaços para... De fato, a gente tem 2 ou 3 semanas que está começando a se reunir de novo nesse prédio, estamos tentando revitalizar também o espaço.
A Sociedade Teosófica tem espaços para todos. Ela até oferece as portas abertas para o público. Tem pessoas que vêm diariamente para caminhar aqui na Sociedade Teosófica. A Sociedade Teosófica fica também uma reserva, é um sítio histórico, é um local histórico muito importante. Então, escolas, universidades, elas trazem os alunos aqui para conhecer o local. É tão conhecida que se você sair para Chennai, você se perder, não tem problema. Você só falar, me leva para o Alamaram. Alamaram é como a gente chama a árvore de banana em Tamil, que é a linguagem local. Aí se você fala o Alamaram, você está seguro. Eles vão te deixar na porta da Sociedade Teosófica, porque é um local muito conhecido na cidade inteira. Então, é bem importante ver o que a Sociedade Teosófica em Adyar ela tem feito nas redondezas. Ela tem tido um impacto e continua tendo um impacto para as pessoas que moram perto, mas também para a cidade inteira. É muito legal isso. Mas, claro, não vou dizer que morar em Adyar é tudo cor-de-rosa, não. Tem muitas coisas, muitos desafios, mas isso eu falo mais no sentido pessoal, na minha própria experiência. Porque quando a gente chega a um local tão grande, com tanta energia, tão forte, a gente tem que se sintonizar aos poucos. E, para mim, isso não tem acontecido da noite para o dia. Tem sido uma peregrinação na qual, a cada passo, eu tenho encontrado uma aventura, um desafio, um tesouro escondido. E, pouco a pouco, eu estou conseguindo perceber a aventura em sua dimensão total. Amor, convicção, força interior, paciência, coragem e muita gratidão são os ingredientes dessa minha aventura. E é por isso que eu falo que Adyar é mas é mil ao mesmo tempo. Porque para cada um tem uma mensagem, tem uma experiência, tem uma oportunidade de serviço, de crescimento, de transformação. E nessa interação, Adyar segue seu próprio destino. Como eu falava, Adyar é um organismo vivo. E o dinamismo que tem o Adyar, ele nos lembra que a ação sempre tem a ver com a mobilização, com o movimento, a movimentação, mas que a ação precisa é aquela do dia a dia. A ação que se precisa é aquela do dia a dia, do cotidiano, inclusive do silêncio e da reflexão. De forma silenciosa, muitas pessoas, diariamente, porque aqui trabalha muita gente, eles cumprem seus deveres nesse campus. Eles são seres anônimos que contribuem para que as tarefas do mundo material sejam completadas, para manter o que a gente pode chamar do veículo físico da nossa sede. Mas todas essas pessoas, junto com aquelas que têm visitado e morado aqui, elas não só mantêm o veículo físico, mas elas contribuem para a formação da atmosfera mental e emocional de Adyar. E isso que torna Adyar um centro vibrante. De fato, Adyar, a gente pode fazer uma analogia com o coração e o corpo humano. Adyar é tipo o coração da Sociedade Teosófica e, como coração, ele é responsável por bombear o sangue, a vitalidade para todos os membros do corpo humano. Então, mas Adyar também ele se estende a todos os membros de todos os locais da Sociedade Teosófica. Então, o Adyar é tipo como aquela imagem da esfera, eu acho que era Paracelso que falava, aquela esfera cuja circunferência, cujo centro está em todas partes, mas a circunferência não está em nenhuma parte. É tipo isso, o centro está na Adyar, mas também não está em todas partes, porque onde houver um membro da Sociedade Teosófica, um membro comprometido, um membro dedicado, aí tem Adyar. E esse membro também alimenta Adyar. É uma questão de dupla via. Então, lembremos que à medida que a gente vai em direção ao centro, a sensação de unidade aumenta. Então, tentemos ir para o centro, não necessariamente fisicamente, mas mentalmente, com nossas ações. Como disse o Krishnamurti,
mostrar essas fotinhas aqui. Eu fiquei empolgada falando. Aí, como disse o Krishnamurti, é essencial para um membro individual e para a sociedade que Adyar como um grande centro espiritual seja mantido digno e honrado. A importância disto é tão óbvia que poucos podem duvidar disso. Adyar é e sempre foi um oásis espiritual, onde o viajante cansado busca consolo e repouso. Embora não seja privilégio de cada membro da sociedade ir para lá, a mera existência de tal centro da esperança e encorajamento. Não há nada como esse algo intangível e extraordinário de Adyar. Há ali uma atmosfera que não existe nas igrejas ou templos, e há uma presença como a que se espera perceber em qualquer santuário sagrado. Podemos nos tornar um Deus ou um pecador miserável em Adyar. É um lugar maravilhoso e deve ser mantido dessa forma, como se fosse um templo. Tem sido dito que o objetivo de Adyar e da sociedade teosófica é orientar a humanidade para dar o próximo passo na evolução. Então, este local tem uma atmosfera propícia para isso. O lar dos mestres, ele é uma fonte de inspiração e orientação que refresca os corações. E, de fato, a gente falava agora da atmosfera mental e espiritual de Adyar. Aí a gente sabe, quem conhece o ocultismo, sabe que a presença física é limitada, né? Mas que a gente tem, tipo, um corpo energético que é muito maior do que a gente, né? Então, uma pessoa corrente, ela tem uma aura de 1 metro, 2 metros, mais ou menos. Naquela pesquisa clarividente que eu falei do Gayatri Mantra, do Leadbeater, ele percebeu que uma pessoa que, após cantar o Gayatri Mantra, o corpo energético da pessoa aumenta para 45 metros. Então, tipo, bem grande. Então, eu fico imaginando o Adyar assim, que tem o Adyar físico, que é o que a gente enxerga, mas tem o Adyar energético. Imagine a dimensão do Adyar energético. Ela deve ser muito grande. Então, por isso que também está importante para a cidade, né? Então, a força e a importância dos locais não pode ser medida por algo visível, né? E, na verdade, muito do trabalho feito pela sociedade teosófica não pode ser medido visivelmente. Talvez seja por isso que muitas pessoas críticas, eles falam que houve um fracasso do movimento teosófico, outros ainda o rotulam de uma seita, um grupo de utópicos, iludidos, idealistas. Mas também é verdade que tem nas esferas invisíveis algo mais do que os olhos podem enxergar, não? Então, é isso que deve conduzir a nossa... Esse deve ser o ideal também, que conduza a nossa atuação na sociedade teosófica, no local onde a gente se encontre. E por isso que a gente tem que se manter, tem que ter o ideal, mas também temos que nos manter em contato com o mundo e não nos isolar, tipo, numa torre de marfim. A sociedade teosófica deve continuar a ser relevante e vibrante para as novas gerações e se posicionar como um jogador principal para que possa continuar a inspirar e a transformar a vida de tantos como o fez na época dos fundadores. Então, a espiritualidade, ela não está isolada, ela é a base para as verdadeiras mudanças no mundo. E deve ser nosso principal objetivo tornar a teosofia acessível a todas as pessoas, encontrando novas formas de expressão a fim de conectar e sincronizar com os tempos contemporâneos. Então, eu queria concluir com esse pensamento de ter essa inspiração dos membros, que eles realmente, no momento que eles viam uma problemática, tipo o Olcott, não? Ele viu um menininho sem poder ir para a escola e ele foi e fundou uma escola. Ok, talvez a gente não tenha as possibilidades, mas nem que seja uma coisinha pequena, a gente tem que se posicionar socialmente e fazer uma mudança. E eu queria concluir com as palavras do Jinarajadasa.
que aí eu também escolhi uma foto dele com a esposa, que era uma feminista, que fundou com a Nivesa a Sociedade das Mulheres da Índia. Então, eu gosto dessas combinações que elas fazem com que as culturas cresçam e se enriqueçam, né? Por isso que eu compartilhei também o Arundel e a Rukmini Devi, que de fato a Rukmini Devi ela fundou a Fundação Kalakshetra, que é uma fundação dedicada à difusão das artes indianas. E a Radha Burnier, que é a sobrinha da Rukmini Devi, era a sobrinha da Rukmini Devi, ela foi uma dançarina clássica da Índia. Tem um filme do Jean Renoir que se chama O Rio. Eu não sei a tradução em português, mas o Rio seria. Aí a Radha Burnier ela fez uma aparição dançando dança clássica indiana que ela aprendeu na Fundação Kalakshetra. Então, tem muitas esferas nas quais os teosofistas têm atuado, né? A educação, a arte, etc. Então, o que o Ginarajadasa fala, para concluirmos, é Adyar vive e trabalha para o mundo. 3 vezes felizes são aqueles a quem o karma dá o privilégio e a responsabilidade de vir Adyar. E, de fato, são abençoados entre sua geração se receberem de Adyar o que Adyar tem para lhes dar. Então é isso, muito obrigada. Desculpem que eu me empolgo e fico falando e falando aí com o meu portunhol, que eu espero que vocês tenham compreendido a maior parte, porque, nossa, tem muito tempo que eu não falava tanto tempo em português, mas legal. Obrigada. Muito obrigado, Catalina. Eu acho que eu tive a sorte de estar em Adiar, eu acho que pelo menos eu fiquei bem emocionado com toda a apresentação e tal. Eu acho que mesmo quem nunca esteve em Adiar, provavelmente também se sentiu pelo menos provocado ou tocado. Eu fiquei bem emocionado com a apresentação. Acho que foi uma maneira maravilhosa de começar o nosso ano. A gente tem uma pergunta já bem provocativa lá no YouTube. Eu também queria fazer uma pergunta antes até, mas então quem também quiser interagir, eu vou convidar para ou fazer a pergunta no chat do YouTube ou do Zoom, ou só levantar a mão, ou até colocar no chat que quer falar também no microfone, só para a gente organizar, né? Mas eu quer também falar vou alguma fazer coisa uma pergunta depois para você. para mim? Já, sim, não, mas... Tá. Bom, o que eu queria fazer a pergunta, na verdade, é a seguinte, é que eu sei que vários brasileiros, né, já se organizaram para ir até a Diária em algum momento das suas vidas, porque é um local muito especial, e geralmente eles vão numa convenção, né, convenção internacional, que até você nem comentou, né, mas se a gente falar da convenção internacional, também é uma coisa um momento totalmente especial aí do campus, né, em que tem pessoas do mundo inteiro, de tudo quanto é país, em comunhão ali, é maravilhoso. Mas quando eu fui, eu senti que eu explorei muitas coisas, mas ao mesmo tempo teve coisas que eu não vi. Então eu tive a sorte de, por exemplo, um senhor muito generoso me colocou num tok-tok e me levou para a praia para ver a estátua da NB-san na praia, né, de Chennai e outros lugares eu acabei indo, alguns eu não fui. Então eu queria perguntar para você o seguinte, para algum brasileiro que possa estar pensando em adiar, o que você diria assim, não perca, faça questão de ir a esse lugar aqui especial. Porque, por exemplo, era tanta coisa acontecendo, eu não fui na praia, eu não entrei no Bangalô Blavatsky. Então, quer dizer, nem sempre dá para ver tudo. Então, eu queria perguntar primeiro o que você acha assim, não, olha, se você vier para adiar, não deixe Tem que. de. Tá, essa é uma pergunta assim um pouco relativa, porque vai depender claramente das inclinações da pessoa, né? Tem pessoas que são mais inclinadas à parte devocional, então para eles não podem perder de jeito nenhum visitar os templos, meditar no templo hindu, meditar no templo budista, imperdível. Tem outras pessoas que são mais inclinadas à parte turística dos locais, então eles não podem perder a praia, embora a praia que a gente tem aqui não é uma praia turística, que nem as praias de Florianópolis, eu nunca fui, mas me falaram que é muito linda, não, nada a ver com isso, mas é tipo aquele contato com aquele mar sangado que a Blavatsky falava, não? Você sente aquela força, então é outra experiência. Eu acho que dependeria da inclinação
inclinação da pessoa, mas com certeza tem locais que, assim, tem uns locais que você vai visitar, porque são os locais onde os eventos acontecem, que são o teatro, o hall principal, aquele espaço principal, onde tem as questões das religiões, etc. Tem o refeitório, mas tem um local muito bonito, que é o Jardim das Remembranças. Eu não sei se essa é a tradução em português correta, aí você me corrige. E ele é um lugar bem isolado, então não é fácil você tipo encontrar o local, porque tem muitos locais que você ir nas caminhadas, você vai encontrar sim ou sim, mas tem aquele Jardim das Remembranças, que ele é um local que foi construído pela Annie Besant, com o intuito de conservar as cinzas dos presidentes diferentes presidentes da Sociedade Teosófica, mas para acceder ao local tem que dar uma caminhada bem longa, ele está meio escondido, mas aquele local tem alguma coisa que eu não sei descrever, tem que vir para sentir, porque é bem especial. E também eu acho, eu não conheço muito bem com detalhe a história, como que é, mas tem alguns cristais que eles foram colocados em diferentes locais do campus. E, aparentemente, tem um que foi colocado naquele local, então isso faz com que tenha certos locais que tenham uma carga energética maior. Então, eu convidaria também para aqueles que gostam desse tipo de coisas, pesquisar quais são esses locais, visitá-los, né, para sentir aquela coisa. E também tem, claramente, o local onde... Não, tem muitos locais, vocês têm que conhecer, vocês têm que ficar muito tempo aqui para conhecer todo. Mas, por exemplo, para aqueles mais krishnamurtianos, um local imperdível seria a parte do prédio principal, que era o apartamento dele, que a Annie Besant fez para ele morar. E depois foi feita uma casa, um prédio que chama-se Vani Vihar, que o objetivo desse prédio era tipo, conservar a biblioteca pessoal do Krishnamurti e fazer como tipo, um estúdio para o Krishnamurti. Depois ele foi embora, tipo, ele terminou virando uma casa para hospedagem das pessoas, tudo mais, mas esse também é um local bem bonito. E tem claramente uma árvore plantada pelo Krishnamurti. Aí tem uma plaquinha, né? Essa árvore foi plantada pelo Jiddu Krishnamurti, eu não lembro o ano que foi plantada, mas foi plantada já quando ele foi uma coisa mais recente, quando ele voltou para a Sociedade Teosófica depois de ter se afastado por muitos anos. Então, basicamente, sim, depende, mas sim, tem locais claramente, além dos prédios que tem histórias e tem muita coisa que contar, o que eu acho que é imperdível para qualquer pessoa que venha para Jar é fazer as caminhadas espontâneas, é deixar fluir nas caminhadas, porque é nessas caminhadas que você vai descobrir realmente que, tipo, você vai sentir que alguma coisa dentro de você está lhe guiando para trilhar um caminho ou outro caminho. Então, acho que seria isso. Difícil essa pergunta. Tem algumas outras perguntas, eu vou tentar mais ou menos organizar, mas também tem várias pessoas, né, agradecendo, falando que foi excelente, então, ou mandando saudações, né, então, só para mencionar o Charles Boeira, Renata Neves, o Alex Sobreira, a Marguerita Barraco, a Claurinda Torresani, Denise Ferreira, e aqui também, né, Carmen Borges, Ricardo Neri, Márcia Moleri, então muitos elogios aqui na palestra, do Fernando Mansur, da Roselene, enfim. E aí tem uma pergunta só para emendar nessa, que o Fernando pergunta assim, eu não consigo ler o nome completo, Fernando Mac alguma coisa, pergunta qual é a melhor época do ano para um brasileiro ir para Adyar e quanto tempo é possível ficar? Então, a melhor época do ano, eu acredito que seja para qualquer pessoa do mundo, seja o
período entre novembro e mais ou menos fevereiro, março, porque o clima é bom, é quente, né? Mas é assim, também para muitas das pessoas do Brasil estão acostumadas com o clima quente, mas é um quente legal, porque a partir de maio, junho, ai, na verdade, eu não recomendo vir nessa época. Sim, se você quer viver uma experiência extrema de calor, você pode vir nessa época, né? Mas é forte. Eu fico nessa época imaginando, realmente reverenciando a Blavatsky, a Bessant, o Olcott. Nessa época a gente tem o que fala, o fan, ventilador, como se Ventilador. fala? Ventilador, mas nessa época eles não tinham, mas então, por conta do clima, eu acho, assim, novembro, dezembro, ainda tem um período de chuva, então às vezes chove muito, mas é legal, porque nesse calor, aí a gente agradece a chuva, mas depois, tipo, para final de dezembro, que é a época que acontece a convenção, o clima melhora muito, é muito agradável. Enquanto ao período para ficar, também aí vai depender dos interesses que a pessoa tenha, né? Muitas pessoas, elas costumam vir para a Escola da Sabedoria, que ela começa geralmente em novembro, ela finaliza na primeira semana, segunda semana de dezembro. Eles ficam até a convenção, que no final de dezembro até primeira semana de janeiro. Então, esse seria um período de tempo legal para ficar, mas aí eu acredito que a vivência da convenção e da escola é uma vivência muito especial, mas é diferente a que você tem quando não tem nenhum evento acontecendo. Então, se é possível ficar, bem seja antes do evento, após o evento, e ter essa outra vivência mais íntima, mais demorar no local, eu acho que seria legal, mas com certeza, eu acho que pelo menos, tipo, se você for me perguntar um período mínimo para ficar, eu falaria um mês, para poder realmente vivenciar tudo que a JAR tem para oferecer. É Uhum. isso, basicamente. Não, maravilha. Aí, a, desculpa, a Denise Ferreira perguntou qual foi o mantra mencionado. Aí eu coloquei ali que é o Gayatri, mas Gayatri é isso, Mantra. né? Gayatri Sim, é o Mantra, eu Gayatri. digitei ali no chat do YouTube. E aí tem a pergunta do Charles Boeira, ele fez mais na metade, depois você já fez um comentário sobre isso, então você vê se você quer falar um pouco mais, que ele Tá, comentou depois. assim, quanto maior a luz, maior a sombra, diz o princípio hermético. Estar em adiar com tanta energia não potencializa também nossos ruídos internos? Não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Eu conheço pessoas que concordam plenamente e conheço pessoas que discordam plenamente. Aí eu estava falando nesses dias com uma das pessoas que discorda plenamente, que é uma pessoa muito prática e racional. Aí ela estava me falando, mas todas essas coisas, é que ela já veio para Adyar, né? Ela ficou vários meses em Adyar, então ela estava falando, mas tipo, são assim, os idealistas que falam que aí você atinge os estados de consciência, que acelera o karma e não sei o quê. Então, de novo, eu acho que tem a ver um pouquinho com a experiência e as tendências individuais, mas o que eu posso falar da minha experiência e do que eu tenho falado com a maioria das pessoas que têm vindo para Adyar, que têm morado em Adyar, é exatamente o que o Charles fala, né? Tipo, você vem para Adyar, e Adyar lhe dá o que você traz com você. É isso, é um processo de autodescobrimento. Então, tudo que você tem dentro, a luz e a sombra, ela vai sair aqui, né, na Adyar, porque a atmosfera é propícia para isso. Adyar é um ashram, né? É um local espiritual, tem uma energia que lhe é própria. Então, realmente, em qualquer centro espiritual, onde você vá com seriedade para fazer uma prática espiritual séria, seja através do estudo, da meditação, do trabalho diário, do serviço, qualquer que seja a escolha que você faça para trabalhar em Adyar, para fazer, ela vai
tirar de dentro de você muitas coisas. Não é a mesma, assim, obviamente, você não precisa vir para allá para fazer esse processo de autoconhecimento, de descobrimento, claramente não, você pode fazer isso em qualquer local, se você realmente tem a seriedade e a convicção de fazer essa transformação. Mas o ambiente do local, porque, como a gente falava, o local tem energias, tem uma egrégora que tem sido criada, aí claramente tudo isso você vai sentir quer ou não quer. Para mim é claríssimo e tem sido a minha experiência, claramente. Então, eu falaria mais uma vez, tem que vir a ver, você me conta depois o que você sentiu. Não, muito legal. Mas sim. Tem duas perguntas aqui que são do mesmo tema, então eu pensei em ler as duas juntas. Tá. Um delas é do Fernando Mansur, que aliás já fica meio que o pré-convite, né, que deve ser nosso palestrante do mês que vem, do início de abril, então a gente logo deve divulgar. Então o Fernando Mansur faz a seguinte pergunta: como o presidente, né, o presidente internacional da Sociedade Teosófica, Tim Boyd, está se relacionando com o adiar hoje, com a pandemia, e como estão as obras de revitalização dos edifícios de adiar? E aí, no YouTube, a Margarita fez uma pergunta parecida, em que ela pergunta assim: gostaria de saber como se dá a manutenção desse centro. Deve ser algo bastante oneroso, imagino eu. Existe risco de o centro decair ou tem uma regularidade de fundos para essa manutenção? Ela pergunta. Eu vou responder dentro das minhas limitações, né? Porque eu, na verdade, aqui é muito grande, não? Tem muita coisa para fazer em diferentes partes, né? Então, como eu falei, eu estou mais focada na escola e eu não estou muito inteirada de como que, especialmente relativo aos custos, ao dinheiro, na verdade, eu não posso falar nada ao respeito, porque não sei, desconheço a informação. Mas, claramente, a manutenção física dos prédios não é fácil, porque é um local muito grande, tem muitos prédios e a maior parte dos prédios, eles são bem antigos, né? Eles são centenários, alguns, muitos anos, e também tem a questão do clima, né? Aqui o clima, por conta da gente estar perto do mar, eu não sei, acho que a salinidade do ar tem a ver com o deterioro maior dos prédios. Então, sim, é um desafio para o departamento. Aqui a gente tem vários departamentos, não? Tem um departamento que é o departamento de manutenção, e eles estão voltados para tentar manter, na medida das possibilidades e das limitações, os prédios da melhor forma possível. Claramente, as prioridades, tem os prédios históricos, que eles continuamente estão fazendo reparações, mudanças, etc. Com relação à pandemia, a pergunta do Fernando, normalmente, antes da pandemia, o time, ele costumava vir 3, 4 vezes por ano. É isso que eu tenho escutado. Na verdade, desde que eu moro aqui, eu tive a oportunidade de vê-lo 2 vezes, porque logo após da minha chegada, a pandemia começou, não? Então, ele não tem a oportunidade de vir. Mas ele fica sempre em contato constante com a gente, né? A gente tem um chat no WhatsApp, ele faz parte do chat, eles têm com o conselho, tipo, tem as cabeças dos diferentes departamentos que coordenam as coordenadorias dos diferentes departamentos, e eles têm uma a 2 reuniões semanais virtuais com o Tim Boyd. Ele está constantemente aberto, ele é uma pessoa muito acessível. Então, mesmo que não seja o dia da reunião, mesmo que se você precisar, você pode escrever tranquilamente para ele, que ele vai responder, ele vai se disponibilizar, ele vai fazer o que estiver no alcance dele também. E as pessoas que estão aqui, a Marja, que é a secretária internacional, ela é uma peça-chave ela é uma ponte também muito importante, ela faz um trabalho maravilhoso de manter esse contato e a revitalização da sociedade teosófica e das obras, não? Mas com a pandemia, a
renovação do Leadbeater Chambers, ela ficou parada, porque não podia entrar ninguém aqui, não, tudo estava parado por pelo menos 8 meses. Foi impossível o ingresso de pessoal alheio à Sociedade Teosófica. Mas agora, aos poucos, as obras estão recomeçando. E, de fato, o objetivo é que para final do 2021 seja concluída a reforma que tinha prevista para ser concluída um ano atrás, mas não foi possível. Então, basicamente, é isso. É isso que eu posso te falar. Sim, o time ele está sempre por Então, eu acho que a gente já está se encaminhando para uma finalização, né? Eu vou ler só alguns outros comentários que fizeram aqui também, né? Que eu achei só curioso, né? Que a Carmen Borja disse, né? Que ela não esteve em Adiar, mas se sentiu lá com a palestra. E a outra Carmen, deixa eu encontrar aqui, Carmen Cruz, disse que ela quer ir para 2023, que é o centenário, né? E aí tem uns comentários aqui da Ana Maria, que ela comenta que já esteve também, né? Falou que é difícil de maio, julho e agosto. E aí a Ana Maria só comentou que é parte das anuidades, né? Que também ela disse que vão para ajudar, inclusive do Brasil, a manutenção e tudo mais, de pessoas que fazem doações. Sim, tem muitas pessoas que fazem doações. Porque, como eu falei, a Sociedade Teosófica é um local muito conhecido, né? Então, sim. E aí o Fernando deixa a sua sugestão de que a imperdível é a visita no museu da sede. Total, você está certíssimo. Sim, muito local que eu esqueci de falar. Então, assim, acho que essas foram as perguntas, mas a gente também já está com um tempo, né? Está com 1h30 já de atividade, então um tempo bem bom. A gente teve uma presença bem grande no YouTube também, eu acho que foi a maior das palestras aqui da nossa loja. Então, Catarina, queria novamente agradecer a sua presença e disponibilidade. E aí, não sei se queres fazer algum fechamento, algum comentário final, alguma coisa para... Ok, acho que eu vou ter que deixar a minha pergunta para depois. Eu queria te perguntar como foi sua experiência na Adiar, mas sim, o que você falou, o tempo já está sendo curto, então, não, eu basicamente queria agradecer de novo a todos vocês pela oportunidade de transmitir um pouquinho desse sentimento tão forte que a Jar me inspira e pela paciência. Eu às vezes fico empolgadíssima falando, aí eu nem percebi que o tempo que estava passando tão rápido. Então eu agradeço e agradeço muito ao Rafael por toda a inspiração que ele nos brinda mensalmente com os encontros e desejo o melhor para os trabalhos da loja nesse 2021, que sejam todos para o proveito do trabalho interno e da melhora para sermos melhores e propiciar uma melhor humanidade ao nosso redor. É isso, basicamente. Um abraço virtual muito forte para todos vocês. Prazer conhecer vocês e rever alguns de vocês. Então, eu vou terminar aqui a gravação, novamente agradecendo, terminar a transmissão no YouTube. Tchau! Tchau, Yuna! Tchau!